Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo, o pastor Roberto Medrades. Meus queridos e amados irmãos, neste momento venho aqui relatar uma experiência em sonho que Deus me concedeu há anos atrás, no ano de 2009, possivelmente 2009, o Senhor me concedeu esta experiência. Nesta feita, meus irmãos, eu trabalhava em uma empresa de reflorestamento. O trabalho não era muito puxado. Pelo tempo que me proporcionava o momento, eu tirava períodos de jejum, oração, leitura da palavra de Deus. Nos momentos vagos, eu fazia isso durante o período que me encontrava ali no local de trabalho, por não ser um trabalho muito puxado e nem forçado, né? Muitas das vezes, eu fazia propósito com Deus, mesmo indo para o trabalho, eu fazia propósito com Deus, para que ninguém viesse me indagar, né, alguma coisa a respeito do jejum que estava fazendo. Eu levava de casa a marmita, né, na mão, porém, e não tinha nada, né? Não tinha nada, só para evitar as indagações, as perguntas das pessoas, se caso eu não levasse, por que você não trouxe seu alimento, a sua comida? Então eu levava a vasilha, a marmita, levava a marmita vazia, né, sem nada dentro, e levava a garrafa com água, cheia de água, mas não bebia, porque estava no propósito. E assim eu costumava estar fazendo ali campanhas, propósito com Deus. E nesse período, meus irmãos, eu já me encontrava dirigindo uma obra, né? Período de porta larga. Só que eu me dedicava muito também à oração, mesmo estando dentro da porta larga. Eu me dedicava muito à oração, muito ao jejum. E o Senhor um dia me deu uma revelação muito importante, irmãos. Porque nesta igreja onde o Senhor havia nos colocado ali para trabalhar, havia muitos jovens, muitos irmãos. Só que eram jovens que não tinham compromisso com Deus. Eram jovens que não tinham vida de oração diante do Senhor. Eram jovens, posso dizer, carnais, né? Sem vida espiritual. E o Senhor me deu uma experiência em sonho, onde eu me encontrava dentro desta congregação. De repente, eu olhava, meus irmãos, e eu via os jovens, todos caídos no chão, desmaiado, porque por aquela época a gente costumava estar convidando pregadores em finais de campanha para estar pregando na igreja, mesmo sem conhecer a vida do pregador, mesmo sem saber as informações a respeito do pregador. Alguém nos informava, tem um pregador acolá, e a gente ia atrás, convidava, o pregador vinha para estar pregando na igreja, né? Nisso fazia-se um movimento. Naquele movimento, o pregador pregando e colocava as mãos sobre as pessoas caíam, e a gente ia até então enganado, né? Enganado sem saber realmente o fator disso tudo, a gente achando que era de Deus, o movimento era de Deus. Eu achava que era de Deus aquele movimento, as pessoas caíam no chão, imaginando eu que Deus tinha anestesiado aquelas pessoas. As pessoas sapateavam, pulavam e tudo, né? E a gente imaginava que era Deus na causa. E não era Deus, viu, irmãos? Não era Deus. Hoje o Senhor, né, nos deu esse entendimento, estando nós hoje na igreja de sã doutrina, na igreja pentecostal do Filho de Deus. E eu via, meus irmãos, naquela experiência que o Senhor me concedeu, eu via muitos jovens, o nosso jovem inteiro estava no chão, jogado no chão, caído no chão. E eu olhava para os nossos jovens e eu ficava pensando comigo, olha, eles estão cheios do poder de Deus, eles estão anestesiados do poder de Deus. Mas não era isso. Porque na mesma experiência o Senhor me deu 2 versículos contidos no livro do profeta Isaías, capítulo 1. Irmãos, isso foi nítido. Viu? Eu vendo aquele jovem caído no chão, e o Senhor me deu esses versículos na hora lá. Porque até então eu estava pensando que ali era Deus que estava usando, que estava na vida daquele jovem. Eu imaginava que era Deus. Mas o Senhor me fez entender. A Bíblia fala que Deus, ele não deixa os seus servos confundidos. Como levava eu uma vida de oração ali, né? E de jejum, Deus me mostrava muitas coisas, irmãos. Deus me mostrava. E ali, irmãos,
o Senhor me deu 2 versículos em Isaías capítulo 1, versículo 4 e o 9. Observe que os versículos, eles são alternados, né? São alternados. Do 4 já pulava para o 9. Mas é interessante porque fala de uma coisa que estava acontecendo ali, que eu não entendia e não imaginava. Veja só, o versículo 4 do capítulo 1 de Isaías, o que diz? Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidades, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Este é o versículo 4. Veja só, irmãos, aquele jovem, eles haviam abandonado ao Senhor, mas estava dentro da igreja, né? Estava dentro da igreja. Me lembro que quando aquele jovem se reunia era para contar piada, era para falar de ciclano, de fulano, né? Então eles haviam abandonado o Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que é nação pecadora, povo carregado de iniquidades, filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Agora nós vamos para o versículo 9, que diz assim, aleluia. Se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado alguns remanescentes, como Sodoma seríamos, e semelhante a Gomorra. Glória a Deus. E isto me confortava o Senhor, meu coração. Porque o Senhor dizia assim, se o Senhor não tivesse deixado, irmão, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado alguns remanescentes, ou seja, mesmo em meio à porta larga, meio ali vivendo naquela situação, no meio de pessoas que estavam ali no pecado, na fornicação, quem sabe até jovens estando ali na masturbação e outras coisas a mais. E o Senhor estava falando. E eu só fui entender, irmãos, depois que, pela parte da manhã, que eu me despertei, eu peguei a Bíblia para ver o texto. E eu entendi que o Senhor estava falando de coisas mais sérias que estava acontecendo com aquele jovem, com aquela igreja. Haviam pessoas ali que haviam abandonado o Senhor, que havia virado as costas para o Senhor, que havia blasfemado do Senhor dos exércitos. Glória a Deus, aleluia. Agora, por que eu trago essa experiência aqui, irmãos? Já vim a semana atrás, o Senhor já tocava no meu coração, senti no meu coração para estar trazendo aqui essa experiência. Irmãos, eu senti no meu coração para estar trazendo esta experiência. Tenho outras também. Creio que o Senhor vai nos proporcionar o tempo e a oportunidade para estar contando aqui para os irmãos. Tá bom, meus queridos? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Fique todos na paz do Senhor. Eu deixo aqui também na sequência um pequeno corinho que o Senhor nos concedeu pela sua infinita e eterna misericórdia. Deus abençoe em nome de Jesus. Quem põe a mão no arado e olha para trás, nunca jamais pode entrar no céu. Quem põe a mão no arado e olha para trás, nunca jamais pode entrar no céu. Nunca jamais pode entrar no céu. Nunca jamais pode entrar no céu. Quem põe a mão no arado e olha para trás, nunca jamais pode entrar no céu. Nunca jamais pode entrar no céu. Nunca jamais pode entrar no céu.